Oi, gente, eu sou a Nadine, ou K-Popcorn 95, e esse vai ser mais um episódio de contando a minha história com K-pop, meu throwback. Então roda a vinheta. Bem, gente, então continuando, né, essa série de vídeos sobre a minha história com K-pop, o meu throwback de K-pop, throwback K-Popcorn. E esse vídeo de hoje, né, no caso eu vou dividir em dois, tá? Vai ter dois vídeos sobre o ano de 2012. E aí já podemos entrar na polêmica, digamos, acho que pode se dizer assim, de que 2012 foi quando explodiu pra todo mundo por causa de Gangnam Style. E assim, eu realmente entendo, e tipo, isso é óbvio, é fato histórico, de que Gangnam Style realmente chegou em muitas pessoas. Mas eu não acho que nessa época ainda o pessoal adotou o K-pop como um gênero musical, estilo, enfim. Simplesmente viam como um meme, pelo menos a maioria, né, da sociedade dos outros países, principalmente no ocidente e tal. Mas foi realmente um grande marco, tipo, ver o Psy fora da Coreia, aquele sucesso todo, foi muito legal. E assim, muita gente acha que ele foi o One Hit Wonder, que ele só teve esse hit, e não, ele já era famoso na Coreia antes. Inclusive, se eu não me engano, em 2010 ou 2011 tinha uma música dele que era muito famosa lá, que era... acho que ele falava Korea, alguma coisa assim, que eu lembro do clipe que ele só sai andando com um monte de pessoas num daqueles pátios de castelos. Castelos não, templos, não sei o nome. Lá da Coreia, importante, que tipo, todo mundo visita e tal. Então, ele já era famoso lá. Ele já tinha uma carreira lá e estourou, gente. Foi um viral, acontece uma vez em 1 milhão e foi isso que aconteceu. Tipo, com milhões de views, na verdade. E foi muito legal, tipo, poder ver isso acontecer. Mas, deixei esse disclaimer aí. Não era, né, e não me considero hoje fã do Psy, não sei nem se ele tem um fandom, não sei. Mas eu conheci ele porque ele tava na YG, e eu já conhecia a YG, principalmente em 2012, eu tava bem, tipo, stanzinha de YG, e então eu já sabia quem que ele era, antes de estourar o Gangnam Style. E depois a gente só ficou feliz por ele, e hoje, tipo, ele é totalmente consolidado. E é isso, em 2012 foi um estouro. Achei legal de ver a galera gostando, mas me incomodava um pouco todo mundo ver ele só como um meme, até porque a própria Gangnam Style, a letra, o clipe é uma crítica social e a galera não entendeu. Enfim, mas fiquei feliz que explodiu. Foi legal ver essa parte. Então, voltando, né? Queria só dar esse disclaimer aí, porque quando falo 2012 todo mundo pensa nisso. Só que dentro do K-pop tinha muitas outras coisas acontecendo pra quem tava no nichinho K-pop ali. E aí, como foi que eu vou dividir em dois vídeos esse? É porque aconteceu muita coisa em 2012 pra mim. E aí, assim, essa primeira parte eu vou focar mais em hits que eu gostei muito, grupos que eu ouvi muito, e Girl Generation, que ainda era, tipo, o meu top. E depois eu vou falar, no caso de uma relação que eu construí a partir de 2012 com um grupo muito específico. Mas então, essa primeira parte. Acho que a primeira página que eu tenho aqui de 2012 é essa aqui. Aí tem aqui, né, o Psy. Aqui em cima tem Sister, a Ailee, com essa música aqui, ó, o Show You. Gente, muito hit. Nossa, mas foi muito hit essa música. A Ailee maravilhosa. Foi aí que eu comecei a gostar dela. Inclusive tem uma baladinha dela desse ano que eu escuto até hoje. Eu não vou lembrar o nome agora porque toda vez que eu abro tá em inglês, tá em coreano, mas é uma baladinha dela. Aqui tem Beast, que eu já tinha falado no caso do último vídeo, que eles vieram pro Brasil com o show da Cube e tal. Então eu acho que incentivou eu ouvir mais Beast. Eu já ouvi, mas aqui eu comecei a ouvir mais e eu ouvia muito essa música, muito mesmo, Beautiful Night. Only One da Boa, gente, pra mim essa é uma das obras-primas do K-pop. Eu amo essa música com todas as forças. Tipo, essa mulher é rainha, mesmo, não tem contestação. Aqui é FX com Electroshock, que inclusive foi um clipe que nesse ano teve muito views, tipo,
em comparação com os grupos de K-pop, eu acho que foi um dos vídeos mais visualizados no ano. E assim, não era um dos grupos mais famosos, pelo menos fora da Coreia, né? E tiveram um sucesso muito grande. Aqui, Sister Alone, gente. Ai, como eu tenho saudade desse conceito sexy triste. Mas enfim, aqui tem um papelzinho que eu não coloquei as fotos porque foram músicas que eu ouvi, mas não foi tanto na época. Eu ouvi na época, mas eu ouvi mais nos anos seguintes, tipo 2013, 2014. Mas eu ouvi, que é Lehigh, 1, 2, 3, 4, B2B Wow, JJ Project Bounce. Gente, eu ouvi muito essa música. JJ Project, pra quem não sabe, no caso os dois J, o Jay e o Young do GOT7, que viria a ser o GOT7 depois, né? Tem Cara com Pandora, Nine Muses com Ticket. Gente, eu ouvi muito Nine Muses. Tipo, eu acho que a galera nem sabe direito quem que é Nine Muses, mas ninguém lembra delas e eu ouvi muito, mas muito mesmo. After School com Flashback, gente. Eu amava ver. After School é como se fosse pra mim, principalmente nesse clipe, é como se fosse tipo, uma música das modelos de Victoria's Secret. Pra mim era basicamente isso. Missei com a Danira Man, tipo, amo essa música até hoje. 4 Minutes com Volume Up. Girls' Day com Don't Forget Me. Essa música, gente, não era tipo assim famosa e estourou fora. Eu não sei porque eu ouvi muito essa música. Eu vi muito clipe dessa música. É um clipe que, tipo, parece que é um doraminha acontecendo no clipe. E uma das meninas, tipo, tem contato com o carinha lá. É bem historinha de dorama. E elas estão, tipo, com roupinha colegial, faz a dancinha, tipo assim, num cenário bem simples. E eu amava essa música. Tipo, eu ouvi muito essa música. É até muito estranho, porque, tipo, parece que todo mundo, quando fala Girls' Day, pensa em outras músicas e eu era apaixonada nessa, vai entender. Mas enfim. E Super Junior com Spy. Então aqui seria a primeira página de 2012. Aqui tem alguns grupos que eu ouvi muito. Que eu, no caso assim, comecei a ouvir muito nessa época. Ou já entrei de cabeça. Primeiro que tá aqui é 21, que aí no caso eu falei que elas ficaram quietinhas nesse ano. Porque em 2012 elas estavam focadas em promover coisas no Japão. Eu acho também que teve a polêmica de fazer álbum em inglês, eu lembro dos rolês assim. E elas lançaram só I Love You. Só que, gente, I Love You é hino. É super hino, meu Deus. Assim, maravilhosa. Uma música só, mas foi aí que a gente começou a ver, né? Fica o detalhe aí. A gente começou a ver que Don ID já tava deixando as mulheres de lado. Desde esse momento. Mas, enfim. Ten Top, que eu já ouvi antes. Então, nessa época eles lançaram Crazy To You. Eu lembro que, acho que é To You, tem um clipe assim, bem historinha. Então eles investiram nisso, eu achei muito legal na época. Eu lembro de falar, nossa, que da hora. Eles fizeram, tipo, como se fosse um dorama, a mesma coisa do American Girls' Day. O EXO, gente, o EXO debutou em 2012. E eu já tava lá, que loucura, gente. Meu Deus, que senhora. E aqui eu coloquei, tipo, como eu já era cadelinha da SM, eu sabia que eles iam debutar. Eu já tava esperando. E quando saiu, tipo, eu lembro de ver aquela introdução gigantesca falando da história deles, que eles tinham poderes de planeta, papapá. E eu achei incrível. Eu fiquei assim, que lindo, vai ser o máximo, amei. Só que no início eu não gostei deles terem debutado, né? Em 2 grupos diferentes. Eu já achava que tinha que ser tudo junto. Mas enfim, gostei muito. Eu lembro de achar muito estranho no clipe de Mama. O Kai com aquela cara toda maquiada, com o cabelo trabalhado. Eu achei muito estranho, gente. E eu gosto, tipo assim, de um rolê meio rock punkceiro, sabe? Mas eu não gostei muito no K-pop, não. Enfim. Mas gostei da música Mama. Gostei de History, gente. History com coisinha da calça balançando é muito legal. Eu fazia direto em casa. Eu acho que todo mundo que tava nessa época fez igual louco. E eu me apaixonei por What Is Love, gente. What Is Love, que música incrível, que vocais. É aqueles já chegaram pra mostrar que eles iam ser os reis do vocal. Já, assim, escancararam na cara das pessoas. Aí, assim, pra mim foi uau. Não tinha o que falar. Era muito, 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 assim, incrível ver os vocais deles, assim, jogados, né, colocados pra jogo. E o clipe todo, tipo, os clipes todo encontravam, né, a lore, a historinha, fazia todo sentido. Eles deixavam tudo muito claro. Enfim, lindo, lindo, lindo. E assim, tô falando isso hoje, acho que foi ontem, antes de ontem, saiu o clipe do EXO desse ano.
E eles trouxeram essa lore de volta, mas é um momento triste porque não tem um CBX ali. Enfim, é melhor nem falar sobre isso, porque EXO já passou por tanta coisa que, assim, meu Deus. Mas enfim, um debut pra mim incrível, impecável, lindo. Eu só queria que tivesse os dois grupos juntos, mesmo aparecendo nos clipes e tal. Eu queria que já fosse as músicas com os 12 na época, né? Mas enfim, os outros grupos que estão aqui é Block B. Gente, meu Deus, eu amava muito Block B. Tipo, muito, muito, muito mesmo. E aqui eu coloquei, né, tipo, Naliná e Nililimambo era, tipo, uma das preferidas do ano. Eu amei muito, eu ouvia muito. E aí o grupo feminino que eu descobri, tipo assim, descobri mesmo de ir a fundo, saber quem que é e ouvir as músicas todas, nesse ano foi o XID. Então se eu for falar assim, qual que é o grupo que te marcou em 2012? Com certeza eu vou falar XID. E aí, quem que é XID? Tipo, nessa época não era ninguém se importava com a XID, porque elas só foram ficar famosas em 2015, final de 2014, começo de 2015, porque elas tiveram um viral, porque a Rani teve uma fancam muito famosa. Nessa época elas não eram ninguém. É isso, elas não eram ninguém. E eu já gostava, amava elas. E aí eu coloquei aqui, no caso, as músicas que eu gosto mais, que é a Feel Good. Gente, aqueles vocais eu amo a Feel Good, eu sou muito, assim, cadelinha da Sogi. E a outra que tá aqui no caso, que eu assisti esse clipe 1 zilhão de vezes. Sério, gente, olha aqui. É o de Every Night. Eu tenho a impressão que naquela época teve meio que tipo um boomzinho desse vídeo na internet, no YouTube, por causa do teor do clipe. O teor é, no caso, que é 5 meninas bonitas lá cantando e tal, e elas fazem tipo uma mistura num liquidificador, fazem uma receita lá que colocam pimenta, e depois elas, né, atacam o personagem principal lá do clipe com essa mistura. E todo mundo espirra e mostra, tipo assim, câmera lenta, todo mundo espirrando. Tipo, foi muito legal assistir, achei muito engraçado. De um jeito assim, né, cinematográfico. E eu tenho a impressão de que deu uma viralizadinha. Tipo assim, pessoas que não conheciam o XID, não ouviam a música delas, pelo menos já viram esse clipe em algum momento, principalmente dentro do nicho internetês, digamos. Então, enfim, amei, gente. Nossa, era muito cadelinha. Tipo, muito mesmo. E eu lembro que, tipo, a Junha era de 95, tipo, ela era do mesmo ano que eu nasci. Então eu já sentia aquele, ela é da mesma idade que eu. E no caso das meninas, a Aliai, que é a líder, uma rapper, assim, maravilhosa, a Sogi eu amava. Eu sempre vou atrás das vocais, tá? Quando é o grupo feminino, eu sou cadelinha das vocais. Então, assim, amava e ouvia demais, demais, demais. Outro grupo que também toca nos vocais em 2012 foi um ano de vocais, gente. Assim, real, um ano de vocais. E aqui, no caso, o outro grupo é o Speaker. O Speaker, gente, pra quem não sabe, vou mostrar que eu coloquei elas e o Missei nessa parte. O Missei eu já falei que é a da Miraman, que eu ouvi muito. Tipo, até hoje eu ouço muito ela. É uma das minhas preferidas do Missei. Mas o Speaker era um grupo que as meninas eram trainees da YG. E, enfim, não foi pra frente o projeto, isso acontece quase sempre, tipo, sempre tem algumas pessoas que já participaram, já estiveram numa empresa grande, saíram e foram pro outro grupo. E aí essas fofocas aparecem. Mas o Speaker, no caso, era um grupo que era pra ser, né, as meninas estariam na YG e iam debutar na YG, mas a YG, como sempre, não ligando muito pras mulheres. Elas saíram e aí lançaram esse grupo em outra empresa. E aí, no caso aqui, gente, rainhas vocais. Totalmente rainhas vocais. E aí eu lembro de, tipo, a primeira que eu ouvi delas foi Penquila. Eu acho que é o debut, eu não tenho certeza, mas acho que é o debut. Só que elas lançaram outras músicas, tipo Russian Roulette, eu coloquei aqui Lonely, I'll Be There, que é uma música mais, tipo, bubblegum, sabe? E perfeitas. Eu amei, assim, com todas as forças as coisas delas. E eu queria muito que elas tivessem, tipo, bombado. Queria muito mesmo, porque eu gostava muito. Mas, assim, acho que até 2014, 2015 elas ainda estavam ativas, mas depois acabou. Tipo, hoje em dia eu nem sei o que elas estão fazendo. Eu acho que eu já vi algumas fotos de algumas das meninas solo, porque, tipo, eu sigo elas no Instagram, na rede social e tal. Mas elas não
não estão mais aí, né, na mídia, pelo menos não que eu saiba. Se tiver alguma, eu tô falando besteira, mas nessa época eu amava, era um rolê bem minha vibe, mas enfim, não vingou no sentido de fazer muito sucesso e, né, aquele se pagar as contas, sabe? Os outros dois grupos estão aqui, no caso After School, que eu já tinha falado, que é Soco de Beleza, só mulheres lindas, maravilhosas dançando. E o outro grupo que eu vi muito, muito, muito mesmo nessa época é o Tara, o Tiara. E basicamente, gente, assim, todos os clipes impecáveis, eu adoro as músicas, adoro as coreografias, tudo, tudo, tudo. E até falei aqui que no caso, essa época é a época da polêmica, né? Que assim, começaram a falar que uma das meninas tá sofrendo bullying. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, ela não tá sofrendo bullying nada, mas teve toda essa polêmica na época. A Coreia meio que cancelou elas, mas elas continuaram famosas, tipo assim, não dentro da Coreia, mas fora. A galera ainda ouvia, principalmente na China. Ainda abraçavam elas nessa época. Hoje também ainda, mas naquela época foi meio que um bafafá. Só que pra mim, é o que eu falei, eu não ficava muito envolvida com questão de fofoca, de acha ou acha aquilo de fulano, ciclano. Eu não tava por dentro. Eu assim, sabia que tinha acontecido alguma coisa, que elas estavam pra separar, mas eu não fui a fundo e simplesmente continuei ouvindo as músicas que eu gostava e segui meu baile. Foi isso que eu fiz. E assim, pra mim aqui, ó, que eu falei Day by Day, gente. Day by Day fizeram um filme, praticamente. É uma história de filme, aqueles um anime ao vivo, pra você ver. Foi incrível, tipo assim, real. Muita coisa, muita coisa. Cry Cry, eu amava Cry Cry. Aqui no caso, tem mais músicas aqui, mas eu falei até a questão de eu achar que tinha que ser mais que 6. Olha só, gente, que dó de mim. Ai, eu achava que tinha que ser, né? Porque eu achava que estava muito legal quando era todos. Mas a gente não sabe o que estava acontecendo por trás das câmeras, né? Depois a gente fica sabendo. E assim, eu também continuei acompanhando as outras músicas, vocês vão ver depois nos outros vídeos. Mas, enfim, eu achava tudo muito, muito maravilhoso. E aí, por último, que foi o que eu falei até onde eu vou hoje, né? É o Girl Generation, que no caso, o foco na Coreia nesse ano foi TTS com Twinkle, Twinkle. Gente, essa música, até a minha irmã, tipo, era criança nessa época. E ela sabia que música que era, de tanto ver eu cantando essa música e vendo esse clipe toda hora. TTS, meu Deus. E é aquele que foi quando começou a surgir rumor também. Que aí depois fala assim, porque as meninas estão interagindo com os meninos do X. Depois a gente ficou sabendo que tinha namoro, enfim. Um caos. Mas é muito bom. Aqueles assim, maravilhoso. Aqueles. Tinha que ter uma unity assim dentro do Girl Generation e estourou, gente. Estourou. Tipo, isso foi disparado uma das músicas mais ouvidas da Coreia, clipe mais visto, tudo. Maravilhoso. E aí, assim, no caso eu falei que esse é o foco da Coreia, porque. Da Coreia, porque elas não lançaram nada do Girl Generation no geral, as 9, né? Na Coreia, foi só no Japão. Só que os singles do Japão, gente, eu amei tudo. Tipo, eu coloquei Paparazzi, All My Love For You, elas lançaram a versão japonesa de You, Flower Power, eu amo tudo. Amo tudo. Aquilo eu lembro de ver All My Love For You e chorar, gente. Eu era muito Sony. Eu chorei, eu lembro de ver Paparazzi 50 mil vezes por dia, porque eu faço que clipe lindo, nossa, elas são maravilhosas, olha essas roupas. Eu achava tudo maravilhoso. Ou, eu ouço muito mais a versão coreana, mas eu lembro de ver o clipe e achar que elas estavam no auge do visual. Tipo, todas estavam muito lindas, as roupas, o cabelo, eu lembro dos cabelos assim, mais cheio, né, um ondulado mais cheio. Elas ficaram muito bonitas. E Flower Power também, tipo assim, amei. É o que eu falei, achei que todas estavam maravilhosas, tudo on point, tava tudo muito certo. Enfim, fiquei assim, maravilhada. E aí aqui traz, pra no caso, o álbum que eu tenho dessa época, né? O álbum que eu vou mostrar pra vocês, que eu falei que eu vou sempre tentar trazer uma coisa física, além do bullet, né? Do journal. E aí eu vou pegar pra vocês. Eu acho também que eu tenho card de TTS. Vou tentar ver se tá ali. E pegar o álbum pra vocês que foi lançado, detalhe, no dia do meu aniversário. É por isso que hoje eu olho pra ele, além de eu gostar das músicas dele, né, as versões, no caso das músicas japonesas e tal,
Ele é especial porque foi lançado no dia do meu aniversário. Vou pegar. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu realmente tenho card de... tem 2 cards de Twinkle. No caso, tem 2 cards da minha Bias Taeyong. Deixa eu tirar do plastiquinho pra vocês verem mais de pertinho. Olha. Gente, a qualidade é muito ruim desses cards perto dos de hoje. De verdade, parece que a imagem tá toda borrada. Enfim. Mas minha Bias... Outro card é dela. Caso então, minhas Bias. Minha Bias, né? Minhas Bias. Só tem uma aqui. E aí, no caso, eu não tenho esse álbum. Não vi necessidade de comprar. Não acho que eu vou querer comprar posteriormente. Mas enfim, né? Comprei os cards que eu queria da Bias. E o álbum aqui, no caso, eu não lembro qual versão que é essa. Não tem aqui. É porque nessa época já começaram a lançar no Japão várias versões diferentes. E aí isso que eu comprei depois, né? Mas enfim, começa a ter versões diferentes. E aí no Japão os álbuns, gente, eram bem mais simples nessa época, tá? Não tem fotocard nem nada. E era só tipo isso. No caso, essa aqui é a versão DVD. E enfim, aqui tá o álbum de fotos. Bem aqueles aeromoças. Mas é só as fotinhas assim, bem simples, sabe? Não tem nada assim, nossa, super cheio de flufu igual tem hoje em dia, com 1 milhão de coisa, com vários ensaios para um álbum só. Mas enfim, gosto das músicas, peguei por causa das músicas. Pra mim aqueles era muito básico, principalmente desses grupos mais antigos. Eu compro álbum só gostar da música. E aqui só pra vocês verem. Mas aí, ó, aqui fala, no caso, todas as músicas que tem. No caso, tem DVD com os clipes que eu falei, tipo Paparazzi, All My Love For You, Wow e Flower Power. E no caso, as músicas são Flower Power, Animal, I'm a Diamond, Reflection, Stay Girls, T.O.P., Boomerang, All My Love For You, Paparazzi, Girls in Peace e Not Alone. Gente, Not Alone é uma das músicas que eu mais gosto do Girl Generation pra sempre. Então, por isso que esse álbum pra mim é tipo aqueles. Tem a maioria das músicas que eu gosto, tem as músicas japonesas que eu gosto, que eu amo. Eu falei, All My Love For You, eu chorei assistindo o clipe. Nem tem assim nada demais e eu chorei. Eu chorei também depois com outro, mas enfim. Esse, no caso, seria um dos álbuns de 2012 que eu tenho, que assim, é o que eu falei, especial, porque esse álbum nasceu no dia do meu aniversário, em 2012, que foi um dos anos que eu mais fui a fundo, né, com coisa de K-pop. Assim, o meu entendimento é quando eu comecei a entrar mais de saber sobre mais grupos. Em 2011 também, mas eu acho que aqui aumentou mais ainda. Eu acho que o meu ápice vai ser em 2014, de tipo, mais geral. Mas tem alguns grupos específicos que já tem em 2013, e eu acho que aqui é quando eu chego, assim, na minha maturidade de... Tá, eu sei o que é o K-pop, eu entendo o que tá acontecendo ali, eu entendo a dinâmica dos grupos, de tudo, e eu sei que tem... Eu acho que é o momento que, assim, eu entendo que tem os grupos meio A-list e tem os outros grupos, assim, flopado, que ninguém se importa, grupo mediano, no sentido de, às vezes, mediano na Coreia, fora tem mais fama. Enfim, fui começando a entender, né, as camadas do iceberg K-pop. Então, 2012 é um ano meio chave. E aqui também é o detalhe, eu já consigo, nessa época, ler entrevista em inglês, ler, no caso, legenda de vários vídeos em inglês, então eu acho que é o começo de um mergulho mais fundo nesse universo. Então por isso que eu acho que aqui é a hora que eu começo a entender tudo que tá acontecendo. E isso. O vídeo de hoje é isso. Ficamos aqui mais Girl Generation. Acho que a partir daqui já começa a parar, não tem mais tanto Girl Generation. Porque
É o que eu falei, eu vou atrás de comprar o álbum quando eu gosto muito de todas as músicas. E no caso do Girl Generation eu gosto mais nessa época, eu gosto também depois, mas eu não sou tão assim, eu preciso daquele álbum. Eu gosto de comprar o álbum quando eu gosto de todas as músicas. Apesar de eu ouvir tudo, o que eu gosto mais são esses do início. Então, esse aí, gente. Quem sabe mais pra frente eu compro mais DVDs, né? No caso, um que eu quero muito é o Fantasia, mas é de depois. E quando chegar lá eu falo sobre ele. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí, compartilha e